possa tomar pé dele e discutir melhor essa questão. Obrigado. Muito bem, agradecemos também a palavra do Sebastião Santos, representante do Viva Rio, e passamos a palavra para Maria Tereza Willy Gomes, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária. Concede, por favor, senhora Maria Tereza. Eu quero agradecer inicialmente o convite recebido do presidente deputado Otávio Leite. Obrigada. Convite recebido do presidente Otávio Leite. Quero registrar também a satisfação, né, de cumprimentar aqui o deputado Osmar Terra, o relator deputado Carimbão, as deputadas Rosane Ferreira, do meu estado, do Paraná, deputada Keiko, também de São Paulo, os demais deputados presentes, todos da mesa e todos que aqui estão. Tenho absoluta certeza que este é um dos temas... Muito obrigada. Tenho absoluta certeza que este é um dos temas que envolvem uma grande dose, né, de discussões, tanto acadêmicas quanto da própria sociedade. A questão, principalmente do crack hoje, ela enseja uma série de encaminhamentos. É fundamental que o Congresso se debruce sobre esse tema. Atualmente eu presido o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Justiça e Administração Penitenciária, Administração Prisional, que são justamente os secretários de Estado que são responsáveis pela gestão prisional. Sou procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. A minha formação é em Direito, também com formação acadêmica na área de Educação e Sociologia. Acho que nós estamos, talvez, diante de um dos maiores problemas do sistema carcerário, que é a questão da drogadição. Ouvi atentamente o posicionamento do autor do projeto em relação ao agravamento das drogas e do cenário de violência, do aumento de homicídios no Brasil, e a maioria deles relacionados, sem dúvida alguma, à questão da drogadição. Não podemos também descuidar da importância da questão do álcool, né, do tabaco, das drogas. Todo esse cenário é um cenário complexo. Nós vimos no primeiro painel aqui a manifestação, principalmente da área médica, de especialistas, psiquiatras, psicólogos. Eu gostaria de fazer aqui uma manifestação um pouco mais de cunho jurídico a respeito desse projeto de lei. O que me chama a atenção hoje, e aí eu diria o seguinte: nós temos hoje a Lei 11.343 de 2006, que é a lei que trata, né, da criminalização das drogas. Temos a Lei 10.216, que trata da reformulação das políticas de saúde mental, que permitem hoje a internação voluntária, involuntária e compulsória, quando houver determinação da Justiça. O que se pretende através desse projeto de lei é tratar de forma sistêmica a questão da drogadição, encampa a possibilidade da internação voluntária e involuntária no projeto, deixa de fora a internação compulsória por parte da Justiça, o que também, com fundamento em outra lei, se houver esse entendimento do Judiciário, não deixa de existir, a lei permanece em vigor, a lei de 2001. Mas existem algumas questões aqui que nos preocupam. Primeiro, no que diz respeito à porta de entrada e à porta de saída do sistema prisional. O Brasil hoje é um país que possui
a quarta maior população carcerária do mundo. Essa quarta maior população carcerária do mundo possui uma série de crimes que são escalonados. Em primeiro lugar, o tráfico de entorpecentes. 127 mil pessoas presas por tráfico de drogas. Em segundo lugar, o roubo qualificado com 94 mil pessoas presas. Depois, o roubo simples com 48 mil pessoas. Sequenciando, o furto qualificado, 36 mil pessoas, o furto simples, 35 mil pessoas. E só em sexto lugar, nós chegamos no homicídio qualificado. O que significa que hoje nós estamos encarcerando muito mais em razão do tráfico, em razão de crimes contra o patrimônio, como roubo e furto, do que efetivamente por aqueles crimes que tiram a vida de uma pessoa. Isso nos preocupa na medida em que a população carcerária ela tem crescido numa progressão geométrica. A superlotação carcerária hoje é uma das causas de absoluta preocupação, inclusive, da ONU, que reputa como uma das maiores violações de direitos humanos a superlotação carcerária. Nós temos 300 mil vagas e nós temos 540 mil presos. Resolver o déficit carcerário de mais de 200 mil vagas equivale não apenas a um investimento elevado de recursos, mas, sobretudo, ao tempo necessário para corrigir isso. E o que me parece aí o mais grave, se o primeiro crime que mais está encarcerando é o tráfico de drogas, nós não estamos conseguindo um ponto de equilíbrio entre a porta de entrada e a porta de saída das prisões. E essa porta de entrada e a porta de saída das prisões, ela precisa ter um critério. E esse critério, nós precisamos buscar esse parâmetro. A lei atual não é clara. O projeto de lei, nesse aspecto, me parece também que é o ponto crucial. Se evoluir o projeto e se realmente for a apreciação dos deputados, enfim, do Senado, tem um dispositivo que esse dispositivo é o coração do projeto de lei sobre drogas. Esse dispositivo é o dispositivo previsto hoje no artigo 28 da lei sobre drogas. E o artigo 28, ele diz que para que a pessoa seja considerada usuária de drogas ou usuário de drogas, o juiz deve levar em consideração um requisito objetivo e 3 requisitos subjetivos. O requisito objetivo, natureza e quantidade da droga. E os 3 requisitos subjetivos, local e condições, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes. Ou seja, se uma pessoa é encontrada com 3 pedras de crack, mas existe um histórico de antecedentes, de que ela já vinha ao longo do tempo praticando tráfico ou sendo investigada pela polícia, etc., independente da quantidade, ela pode ser considerada até traficante. Mas aí é preciso que haja uma justificativa dessas circunstâncias de caráter subjetivo. Mas o que hoje muito se vê é a condenação por tráfico de drogas, principalmente de mulheres com uma quantidade pequena de drogas, mulheres que foram levar drogas nos presídios ou mulheres que acabam vendendo algumas pedras de crack até para sustentar os filhos, enfim. E essas mulheres estão sendo condenadas como traficantes. Hoje nós temos um estudo científico, e eu acho que o deputado fala acertadamente quando diz da ausência de estudo científico a respeito disso. Realmente nós não temos. Nós fizemos no Paraná um estudo científico sobre o perfil das mulheres encarceradas, quem são as mulheres encarceradas. E chegamos a um número de que 90% das mulheres presas por tráfico de drogas.
E dessas 90%, 70% não chega a 1 quilo de substância entorpecente. E são pessoas que estão encarceradas, mulher com 72 anos de idade, presa e condenada a 5 anos com 3 pedras de crack. Então, me parece que a preocupação, e aí é uma preocupação que talvez não seja só do legislador, mas é uma preocupação que envolve o encaminhamento a ser feito por parte da polícia, o encaminhamento de interpretação por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas nós temos uma dificuldade, deputado. É a dificuldade da pesquisa científica, livros acadêmicos, para dizer qual é a quantidade, que é o requisito objetivo, compatível com o uso. 3 gramas é muito ou é pouco? 10 gramas é muito ou é pouco? Esse requisito, que é um requisito não subjetivo, mas o requisito objetivo. Não existe um parâmetro hoje no Brasil que permita uma avaliação científica desse tema. Nós temos usos e costumes, nós temos o relato das pessoas que são usuárias, e o que nós temos é o direito comparado, mas que para nós ainda não se aplica. Então eu penso que a questão dessa regulamentação, e essa regulamentação, no nosso entendimento, inclusive, pode ser uma regulamentação administrativa, por parte do Conselho Nacional sobre Drogas, proposição essa que fizemos ao Ministério da Justiça. O ministro ficou de levar essa discussão para debater com o Conselho. Seria uma das maneiras de nós tentarmos diferenciar um pouco a pessoa, o ser humano, que é usuário, que foi condenado como traficante, daquele grande traficante. Esse sim, esse merece todo o rigor, esse grande traficante que traz toneladas de drogas, né, o narcotráfico, esse precisa sim ter a sua sanção agravada. Mas me parece que desde logo mexer na penalização, na quantidade de pena para determinados crimes, primeiro haveria a necessidade de nós mexermos na redação do artigo 28, para deixar clara a questão objetiva da quantidade. Claro que não é apenas a quantidade é um requisito objetivo. Aliado a ele, o juiz precisa ter mais 3 requisitos subjetivos. Mas nós precisamos ter clareza desse artigo. Segundo, em relação às penas, quando o projeto de lei propõe aumentar a pena para o usuário, isso, na verdade, pode até fugir um pouco do controle da celeridade do juizado especial. Então, no nosso entendimento, a pena para o usuário, que não é uma pena de prisão, mas é uma medida alternativa, deveria permanecer como está. A do usuário permanecer como está. Não estamos entrando no mérito de despenalização, de descriminalização, não estamos entrando no mérito de direito comparado. Apenas que é melhor deixar como está a atribuição do juizado especial para tratar da questão do usuário e uma redação clara e objetiva em relação ao artigo 28. Em relação ao tráfico, cuja pena, a proposta de aumentar de 5 a 15 anos para uma pena de 8 a 15 anos, e assim alguns outros artigos na mesma linha, é importante dizer que o juiz, quando aplica a pena, ele tem a discricionariedade de aplicar para o traficante entre 5 e 15 anos. Não há necessidade de aumentar essa pena mínima para 8 anos, porque já está dentro da esfera de discricionariedade entre 5 e 15. Então, me parece que no que diz respeito à criminalização, ou principalmente à penalização dessas condutas, que as penas poderiam permanecer as mesmas penas que já existem. Porque o juiz já tem essa possibilidade, independente da alteração legislativa. E digo mais, pelo que hoje nós vemos nos nossos presídios, a mistura de pessoas que
que são, isso eu falo pelo meu estado, são 28 mil presos. E lá nós temos o grande traficante e o microtraficante, misturados. O microtraficante com 3 pedras, 5 pedras de crack, com um pouco de maconha, conversando com o grande traficante. Quando o microtraficante sai de lá, acabou se formando uma rede de amizade dentro do presídio, que isso lá fora é uma maneira de contribuir para determinadas organizações ilícitas. Acho que a sociedade precisa se preocupar com isso. Nós precisamos saber separar o microtraficante do macrotraficante. E não é aumentando a pena para o traficante ou aumentando a pena para o usuário que nós vamos resolver a situação. Então, me permita a sugestão, uma sugestão de melhoria do texto no que diz respeito ao artigo 28, se for o caso, inclusive, com a inserção de um novo parágrafo, e também que a pena do usuário e do traficante permaneçam como estão. No que diz respeito às opções de internação voluntária, involuntária, comunidade terapêutica, CAPS, encaminhamento para educação, qualificação, profissionalização, acho que todos os encaminhamentos são positivos. Acho que existe uma rede de encaminhamentos necessários. Mas digo mais, o que falta hoje para o sistema de justiça é uma porta de entrada em que se permita a triagem disso. Nós até apelidamos de casa, um centro de atendimento. Que nesse centro de atendimento tenha um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um clínico geral, um educador, um terapeuta educacional, um juiz, um promotor, um defensor público, um delegado de polícia, e que essas pessoas, nesse centro integrado, possam ser encaminhadas. Esse encaminhamento, se for usuário, o juizado especial se encarrega de dar o encaminhamento necessário, ainda que seja de internação voluntária ou involuntária. Isso é papel do juizado especial. Se for traficante, o encaminhamento é para um auto de prisão em flagrante. Mas aí, não apenas pelo requisito objetivo da quantidade, mas porque o requisito objetivo da quantidade está associado a um dos 3 requisitos subjetivos. E nesse aspecto, nós gostaríamos, então, em nome do Conselho Nacional de Secretários de Justiça, de entregar um documento propondo esse fluxo de encaminhamento da porta de entrada. Nós entendemos que organizar a porta de entrada é fazer justiça social. É cuidar e não excluir. É cumprir o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Obrigado. Alô? Tem que te ligar lá. Alô? Muito obrigado, doutora Maria Tereza Gomes. Documento que o Conselho pretende encaminhar, já pode fazer, nós depois vamos distribuir aos demais deputados.